Pessoal, boa tarde então. Começando mais uma aula de Laboratório de Teoria de Controle. Bom, primeiro, pessoal, a aula de hoje vai ser um pouco diferente em relação ao que estava programado, porque eu vou dar uma paradinha na prática que a gente estava fazendo de polinomial para estar explicando hoje e liberando a aula de hoje para o trabalho que eu já enviei para o SIGA-A. Algumas pessoas, inclusive, já viram, né, sobre o trabalho, já deram um retorno aí já aqui na página principal da turma no Teams. E então vamos lá, qual que é o trabalho? O trabalho já é parte do trabalho final da disciplina. Acho que nesse momento o Walter e o Luiz Felipe não estão avaliando, mas eles já estão cientes do que estão acontecendo, porque esses modelos que vocês vão fazer nessa primeira etapa serão utilizados para parte do trabalho de teoria também. Então, eu divulguei já no SIGA o roteiro, né, da prática, o que vocês vão estar fazendo. E vou simplesmente explicar hoje aqui em detalhes ou esclarecer alguma dúvida caso algum de vocês tenham. Então, de novo, esse trabalho a gente já falou dele durante a apresentação da disciplina. Algumas coisinhas pequenas foram mudadas em relação à primeira apresentação sobre o trabalho. Primeiro, o trabalho ele vai ter que ser entregue 3 atividades. Uma parte escrita, a parte de apresentação de vídeo e o código comentado, em que você implementa o controlador. Bom, o trabalho escrito, aquele esquema, vocês vão estar usando o modelo agora, então vocês vão estar fazendo um artigo. Na verdade, vocês não estão fazendo, não. Vocês vão estar usando o template de artigo do CBA para poder estar entregando o trabalho escrito. O trabalho será de 6 páginas, ok? Lembrando que serão aceitos trabalhos com mais páginas, mas a partir que o trabalho extrapolado a 6 páginas, aí começa a descontar pontos. Então, até 2 páginas extras, 0,75 pontos por página. A partir da 9ª página, eu desconto 4 pontos por página por página extra. Estou indicando, deixando aí como instruções sobre como escrever um artigo científico. Vocês já vão estar fazendo isso na estrutura de um artigo, tá? Um canal no YouTube em que um professor da USP ele disponibilizou 8 videoaulas sobre como escrever um artigo científico. Então, sugiro que vocês deem uma olhada lá para fazer a parte do trabalho escrito, tá? Que ele vai te ensinar a definir o título, ele vai te ensinar a definir o resumo, o abstract, como a introdução, o desenvolvimento e conclusão do trabalho. Então, sugiro que vocês assistam as videoaulas aí, que está nesse canal aí. Deixei o link, copia, cola aí na barra de navegação. Imagino que vocês não terão problemas. Sobre o vídeo, eu tinha comentado anteriormente, ok? E aqui sim, agora ele está mais especificado. Então, o vídeo que deve ser entregue, ele deve ter duração de entre 8 e 10 minutos, isso é obrigatório. O tamanho máximo de 100 megas. O vídeo deverá ter formato MP4 e ficar atento aí com a questão de volume, porque a gente tem que conseguir estar ouvindo o que vocês estão explicando. Então, muito cuidado aqui com a questão do áudio para não ter problema. E o formato também, que deverá ser o formato 16:9. Isso aqui está sendo uma recomendação. Sobre questão de software, sobre o que colocar nesse vídeo, pessoal, tem mais informações, mais detalhes do que eu não coloquei aqui no guia da prática, no guia do trabalho, que é nesse link aqui do IFAQ, que nós vamos seguir as mesmas orientações apresentadas no último IFAQ aí, já em função da pandemia aí que nós estamos vivendo. Então, nós vamos tentar seguir. Lembrando, os slides podem ser no estilo da minha gravação de aula, ok?
que é simplesmente ter uma gravação em que você mostra a tela, ou você pode colocar na tela o quadradinho em um canto da tela ali, né? O quadradinho da câmera, caso você queira aparecer no vídeo. Então, essa também é uma opção. Sim, Marlon, estou gravando a aula. Essa também é uma opção. Bom, então, mais detalhes sobre quais softwares utilizar, quais as opções para fazer esse vídeo, tá definido nesse link que eu estou deixando aqui ao final, tá bom? Então, essas são as duas primeiras instruções aí, sobre a parte do trabalho escrito, sobre a parte de apresentação do vídeo, como fazer o vídeo. Sobre o sistema, o que vai mudar? Nós agora estamos deixando de trabalhar com um sistema de primeira ordem e vamos passar a trabalhar com um sistema de segunda ordem, que são os tanques acoplados. Basicamente, nós temos essa dinâmica aí que vocês estão vendo nesse conjunto de equações não lineares. H1 igual a Q2 menos Q21, né? Menos Qout, sob a área do tanque 1, e H2 é a vazão de entrada no tanque, no sistema, menos a vazão de saída ali entre o tanque 2 e 1, dividido pela área 2. Y igual a H1. Então, a gente tem as saídas aí de cada um dos tanques. Bom, ok. Então, vocês vão levantar aqui agora um modelo caixa preta para esse sistema aqui. Ok? Que é que repetir aquele mesmo processo. De novo, estou disponibilizando um código. Para quê? Para vocês repetirem basicamente uma parte do que a gente fez na prática 1 e 2, vocês vão ter que fazer aqui agora. Só que agora vai ficar tudo de responsabilidade da dupla. Vocês vão definir a ordem do modelo, vocês vão definir mais uma série de parâmetros. Basicamente, tá? Antes de eu entrar em detalhes aqui sobre o código é praticamente... ele tem a mesma estrutura do que vocês já usaram na prática que vocês me entregaram relatório. O que está mudando? Ele está mudando agora porque nós não estamos trabalhando mais com um sistema bonitinho, que é aquele sem ruído, como eu tinha mostrado aí na prática que nós fizemos anteriormente. Então agora vocês têm que setar essa variável aqui caso, ok? Por quê? A variável caso, ela vai dizer se o sistema, qual é o ruído que o sistema tem e se o sistema possui perturbação. Então, basicamente, para se levantar um modelo, vocês devem trabalhar com o código configurado para caso 0. O que vocês têm quando o código está configurado essa variável caso 0? Ele vai simular um sistema em balha aberto com ruído, que deve ser utilizado para modelagem. O caso 1 é a mesma coisa do caso 0, exceto o ruído. Para você não ter que fazer depois uma validação com o mesmo vetor de ruídos que você utilizou para levantar o modelo, a única coisa que eu estou mudando aqui é o modelo. Mudando o quê? A sequência do ruído, tá? Então, a diferença entre o caso 0 e o caso 1 é só a sequência com que os números aleatórios estão aparecendo para formar o ruído. Então, eu só mudo a função de criar o ruído para ela começar em um número diferente. Então, com isso, eu fico tendo uma sequência de ruído, uma resposta temporal diferente para o meu sistema. De um modo geral, em termos de dinâmica, tanto o caso 0 quanto o caso 1 está implementado as mesmas equações diferenciais. Então, você está trabalhando com um modelo descrito aqui na equação 1, ok? E diferenciando apenas então essa questão do ruído. Já o caso 2, permanece-se, continuamos tendo a influência de ruído, porém, neste caso 2, o sistema está sendo perturbado. Qual é a perturbação que eu incluí? Eu incluí naquele modelo lá do sistema 1, foi incluída uma perturbação na vazão de saída. Como assim foi incluída uma perturbação na vazão de saída? É como se você tivesse ido
na válvula de saída ali do tanque 1 e aumentado a abertura da válvula em 2,5%. Então, eu estou aumentando a área de seção transversal, está vazando mais água. Isso vai dar uma interferência em toda a dinâmica que eu tenho. Caso 1 e 2, depois que você gerou o modelo, você vai usar, dependendo da situação, ou o caso 1 para validar o modelo, ou o caso 2 para estar validando a malha fechada, tá bom? Então, só essa diferença aí, lógico, trocando a equação do sistema, que agora o sistema é de segunda ordem, essa é a diferença que tem maior entre o código, entre esse código que eu vou estar disponibilizando e o trabalho em si. Por falar nisso, eu vou colocar o código, eu esqueci de colocar ele no SIGA, eu vou fazer isso agora, assim que encerrar a chamada aqui com vocês. O que vocês vão fazer? Mesma história, cada dupla escolhe um ponto de operação e informa aqui na turma. São 9 pontos de operação, lembrando que o sistema tem 2 tanques. São aqueles tanques inferiores ali, lá no laboratório 315. Tanque 1 é o que tem esse sólido dentro dele. E o tanque 2 é o tanque lateral. Então, quando você está de frente lá, é o tanque da direita. A água entra no tanque da direita. Tem uma interconexão entre os dois sistemas. A água vai passar para o tanque com o sólido dentro. E o nosso objetivo é controlar a coluna de água, ok? No tanque 1. Mas, lembre-se, eu tenho que tomar cuidado, porque o tanque 2, o H2, ele é para mim um estado desse sistema. Consequentemente, eu tenho que ficar de olho para quê? Para o meu tanque não transbordar. Porque se o meu sinal de controle for muito agressivo, o que vai acontecer? Eu vou querer que a resposta do sistema chegue logo na referência que eu estou trabalhando, na regulação, e pode ser que o volume de água colocado no tanque 2 seja maior do que ele suporta. Portanto, pode ser que ocorra o transbordamento no tanque 2. Fiquem atentos aí na simulação, tá bom? Porque o H2 não pode passar de 70 centímetros. Lembrando, 70 centímetros é a capacidade máxima do tanque. Então, cada grupo escolhe aí entre os valores 17 e 43. Então, vocês vão informar aí para que ninguém trabalhe no mesmo ponto de operação. A dupla definiu o ponto, informa aqui no Teams, no Microsoft Teams, para não ter duplas trabalhando no mesmo ponto de operação. A partir da lista de métodos de identificação disponível na prática 1, vocês vão modelar o sistema. Não me interessa se vocês vão modelar usando a resposta degrau de 3 parâmetros, ou vocês vão utilizar a modelagem para sistemas de segunda ordem, tendo solução numérica, ou se vocês vão adotar para o trabalho alguma daquelas técnicas que eu cito na prática. Apesar da gente não ter usadas, elas estão à disposição para vocês usarem. Não tem problema nenhum quanto a isso. A dupla será responsável por escolher tanto o método quanto os parâmetros de operação, tá? Quais parâmetros de operação que eu estou me referindo aqui? Quanto de degrau que eu vou estar aplicando, além nesse parâmetro de operação, que é basicamente qual o degrau, se for o caso, ou se eu utilizar uma outra técnica, como que eu vou estar setando os parâmetros para essa técnica. De repente você quer usar um modelo lá RX ou um modelo Armax, você vai precisar de gerar um sinal pseudo-randônico lá, um PRBS, né, para poder estar fazendo esse levantamento. Não tem problema. Vocês podem utilizar de novo essa técnica, essa outra técnica que nós não vimos durante a prática, mas lembrando que vocês terão que fazer a melhor escolha desses parâmetros, ou fazer a escolha desses parâmetros aí, para poder então estar empregando a técnica. Foi isso que eu quis dizer nessa frase aqui. Além disso, todos os dados para modelo devem ser obtidos configurando a variável caso para zero. Então é aquilo que eu falei, vocês estão trabalhando com a equação 1, que está lá em cima no código, porém com uma condição de ruído, ok? Então lembra de configurar lá, de fazer o levantamento sempre utilizando a variável caso igual a zero, tá bom? Para fazer a validação, depois que vocês já definiram como vocês vão fazer o modelo,
Depois de tirar os parâmetros de modelo, vocês vão fazer a validação. Para validar o sistema, o que eu estou tentando reproduzir aqui, gente? Estou tentando reproduzir a situação que vocês teriam dentro do laboratório. Você vai para a planta lá do laboratório, vai fazer o mesmo procedimento que vocês estariam fazendo. Entra com o sinal de controle malha aberta, dá o degrau, espera o sistema estabilizar. Nesse dia desse experimento, você tem uma condição de ruído. Quando você faz todo o processo de modelagem e volta para validar o modelo no sistema, o ruído que você vai ter nesse segundo experimento, ele é completamente diferente do ruído que você teve durante o levantamento de dados para modelagem. Então, essa é a diferença entre o caso 1 e caso 2. Então, para validar, configura lá caso como 1, põe para rodar e faz a validação normal no sistema, tá? Bom, após a avaliação, a dupla deverá escolher entre todas as técnicas que já foram vistas aí em teoria de controle, tá? Ele deve escolher uma técnica e projetar um controlador. Lógico, se você vai projetar um controlador, cabe à dupla decidir também quais as especificações de malha fechada. Vocês vão fazer essa definição. Então, é como se você estivesse sendo contratado e controla esse problema aqui para mim, tá? É o que eu quero. Então, vocês vão fazer todas as considerações necessárias para se projetar o controlador. Lembrando que eu, Walter, Luiz Felipe, precisamos ter ciência do que vocês estão especificando, o que vocês estão considerando para a malha fechada, para que a gente consiga fazer, então, a avaliação do controlador. Bom, uma vez que o controlador estiver projetado, aí vocês vão adotar qualquer que seja a estratégia. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Especificar desempenho, realizar o projeto e validação do controlador. Lembrando, se vocês estão fazendo a validação, vocês podem utilizar o caso 0 para fazer essa validação, que foram os dados que vocês utilizaram para modelagem. Posteriormente, vocês vão aplicar para mim, então vocês vão fechar a malha de controle. Então agora vocês vão alterar o código. Realmente vocês vão ter que alterar a parte onde executa, né, a simulação do caso 1 e o caso da simulação caso 2, de forma a incluir o controlador, tá? Então vocês vão ter que acrescentar agora no código o controlador para malha fechada. Feito isso, vai ter que rodar o controlador tanto no caso 1 quanto no caso 2 e fazer a avaliação desse controlador, que é o que eu estou pedindo aqui no caso 6. Então, inclui o controlador no código, executa tanto para o caso 1 quanto para o caso 2. O caso 1 é o caso que você projetou, então eu espero que o controlador atenda perfeitamente às especificações. Já para o caso 2, eu não sei dizer o que vai acontecer. Por quê? Vai depender de qual controlador vocês escolheram. Dependendo do controlador que vocês escolherem, a perturbação será rejeitada. Dependendo do controlador escolhido, a perturbação não será rejeitada. Então, cada grupo vai ter um resultado diferente dependendo da escolha. Se eu escolher um controlador talvez o mais simples para um modelo mais simples, há uma grande chance da perturbação não ser rejeitada. Isso é problema? Não, não é problema, desde que vocês saibam justificar esses resultados que você tem lá na frente. O porquê da perturbação não ser rejeitada. O controlador não necessariamente tem que rejeitar a perturbação, que é o que está implementado dentro do caso 2, ok? Então, vocês não precisam de preocupar em projetar um controlador para rejeitar a perturbação. Caso ele rejeite a perturbação, você terá que justificar também o porquê que ele está rejeitando. Se não rejeitar, você vai ter que justificar o porquê que ele não tem a capacidade de rejeitar a perturbação que está lá. Ok? Tranquilo? O que deve ser entregue, então, no final do projeto? No final dessa etapa aqui de avaliação? O trabalho escrito, o vídeo com a apresentação
e o código Python comentado ali com a implementação do controlador. Então, são os itens que serão avaliados nesse trabalho. Bom, mudei a data de entrega. Como eu mandei esse trabalho para o Luiz Felipe e para o Walter, e eles demoraram um pouquinho para estar retornando a correção e as alterações que eles fizeram aqui no texto, o que acontece? A entrega prevista era para o dia 13, se eu não me engano, do 10. Eu estendi isso aí até o dia 17, se eu não me engano, isso é o sábado. Então, vocês têm até o sábado do dia 17, acho que é isso mesmo, até às 18 horas, para estar fazendo a submissão dos arquivos via a plataforma Teams, ok? Para quem chegou atrasado, eu vou repetir só o iniciozinho da aula. Eu resolvi parar aquela sequência que nós vimos fazendo sob controlador polinomial para liberar a aula de hoje para que vocês decidam alguns critérios sobre o trabalho. Então, eu retomo o controlador polinomial na próxima terça-feira. Hoje, esse período que vocês têm aí de aula, para estar definindo e discutindo as questões do trabalho, para compensar um pouco essa demora em soltar esse trabalho aqui para vocês, tá bom? Dúvidas e perguntas? Eu acho que vai surgir mesmo agora na hora que a gente começar a colocar a mão na massa aí do qualquer. Beleza, Isaías, sem problemas. Em relação à questão de avaliação do que deve ser feito, pelo menos aqui nesse entendimento do PDF, tá tranquilo? Ou ficou alguma dúvida no que eu deixei nessa explicação aqui e no que está escrito, né, também? Eu acho que disso aqui, de início, eu particularmente não tenho dúvida. Não. Aí, Lucas, esse trabalho ele vai ser parte do trabalho final ou não? Ele é a primeira parte, que a gente tem 2 trabalhos, né? Tá previsto 2 trabalhos para disciplina, que um era a parte de identificação e controlador, que é esse que já está aqui. E a segunda parte, você já usa resultado desse trabalho para projetar, se eu não me engano, outros 2 controladores. Não tenho certeza. Não lembro aqui de cabeça. Mas vai ser só uma continuação desse trabalho. Tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver que alguém me perguntou um negócio aqui no chat. O Arthur tá perguntando. Arthur, deixa eu só conferir, mas eu acho que a entrega é dia 6. Então a entrega do relatório de polinomial é uma semana antes disso daí. Deixa eu só conferir no cronograma aqui que eu consigo te responder. Na verdade, eu acho que não vai bater, não. Eu acho que ela ficou para depois. Ela já estava para depois. É isso mesmo. A entrega disso aqui vai ser mais ou menos uma semana depois. Não tá batendo não, viu, Arthur? Então ela é uma semana posterior ao que você tem que entregar aí do relatório de polinomial. Ok? Beleza. Ô, Lucas, eu ainda fiquei um pouquinho perdido com o ruído, como é que vai ser gerado esse sinal de ruído. Talvez porque eu cheguei um pouquinho atrasado, se você puder me explicar. O ruído já está implementado, Matheus. Você já vai pegar esses dados com ruído. Já está no código. Eu já criei esse ruído. Então ele é... Ah, tá, não entendi, obrigado. Entendeu? Então, o que vai fazer? A mesma coisa que você ir no tanque lá hoje e fazer uma leitura. Essa leitura sua vai vir com ruído. Quando você simular o código aqui, mesmo estando no seu ponto de operação, você vai ter essa leitura sua também com ruído. E vai ter que fazer o projeto trabalhando com esse ruído aí, com essa perturbação que a gente tem no sistema, né? Acho que vai ser isso para todo mundo. Sim, Lucas. A parte de análise do controlador para ver se ele rejeita ruído ou não, eu não entendi porque se a gente vai implementar mais de um controlador, a gente vai ter que discutir para cada um dos casos se rejeita. Nesse trabalho aqui você só implementa um controlador. Tá, mas aí depois, no final das contas, nós vamos ter que implementar 3, não é? Pelo que eu entendi. Sim. Aí vamos supor que para esse primeiro o meu controlador não rejeita. Aí para os outros ele rejeita. E aí eu vou ficar discutindo para cada um dos casos, então. Para cada caso. E isso tem que estar nas 6 páginas que você estipulou lá
pro início. Sim. O pessoal, abrindo uma brecha aqui, aproveitando que o Lucas chamou a atenção aqui para essas 6 páginas, o trabalho de vocês, turma, na verdade, vocês estão praticamente fazendo um artigo sem inovação. Talvez, eu não sei o que vai vir de trabalho aí, ok? Mas dependendo do que vocês fizerem de trabalho com a simulação e a gente, na segunda etapa, conseguindo rodar pelo menos um controlador, talvez o melhor trabalho aqui, a gente consiga arredondar o melhor trabalho para submetê-lo no SBY ano que vem. Então, vai ter que ter uma disputa aí na sala, porque não vai dar para mandar todos os trabalhos aqui da turma, mas pode ser que pelo menos o melhor ou os 2 melhores trabalhos a gente consiga experimentar ele na planta, validar o que vocês estão fazendo em simulação e, de quebra, tirar um artigo aqui para o CBA, para o SBY do ano que vem, porque vocês já vão estar com o artigo escrito. O que a gente vai ter que fazer é só refinar esse texto de vocês aqui da disciplina para lá. Então, existe sim essa possibilidade, tá bom? Então, por isso que eu de ficar tão rigoroso nessa questão das 6 páginas aí, Lucas. Ah, beleza. Beleza? Deixa eu só ver que parece que alguém escreveu aqui alguma coisa. Beleza, não, aqui tá tranquilo. O que tá aqui é o pessoal só postando coisa. Turmas, vou subir o código agora pro Cigar nesse instante, assim que eu finalizar a chamada, tá bom? Aí vocês já vão poder começar a discutir melhor isso daqui. Algum outro levantamento? Algum outro apontamento? Ô, Lucas, sobre o outro trabalho. Quem falou agora? 2 pessoas destravaram o microfone. É, o Adailson. Sim. Eu queria saber se nessas 6 páginas está incluso tudo. Se eu colocar anexo, tudo nas 6 páginas. Tudo nas 6 páginas. Você está fazendo um artigo. Você tem que resumir o seu trabalho todo. Mantendo a estrutura de um artigo. De ter resumo, de ter introdução. O seu projeto de controlador. Mais especificações. Resultado e discussão em 6 páginas. Com referências bibliográficas. Ok? Lucas, você tinha destravado aí também? Sobre o último trabalho, se for que dar um feedback nessa semana, e aí? Eu não consegui chegar nos trabalhos, porque me colocaram numa presidência de banca aqui de professor e eu tô fazendo as análises de currículo desse pessoal. Vou tentar providenciar isso para antes da entrega do próximo relatório. Não vou prometer uma data, não. Mas vou dar esse feedback antes de vocês iniciarem a escrita do próximo relatório. Isso aí eu garanto. Me deem só uma folguinha para eu conseguir ajustar esse feedback aí, Lucas. Tranquilo. Tá bom? Mas eu entrego a resposta dele antes da escrita do próximo. Beleza. Tá? Deixa eu só ver que alguém escreveu aqui no chat. Ok. Beleza, Cassiane, já respondi. Então, tranquilo, gente. Tô subindo o Siga. A aula de hoje era só essas informações. Semana que vem eu retorno com um controlador polinomial, tá bom? Voltando o que estava previsto para hoje, usem esse espaço de tempo que eu estou liberando aqui para fazer a discussão e acerto do trabalho, tá bom? Obrigado aí pela presença, até semana que vem então. Abraço a todos.